Veja, a razão pela qual o Brasil é um país pobre, não sei se vocês se dão conta, mas o Brasil tem mais ou menos a mesma área dos Estados Unidos. Nós só temos menos área porque eles têm o Alasca. Então, pegamos continente versus continente, temos a mesma área. Eles têm mais população, nós temos 180 milhões mais ou menos, eles devem ter uns 270 por aí. Eles são um pouco mais velhos, a independência americana é de 1736, a nossa é de 1822. Ambos somos países de imigrantes, basicamente, ambos tiveram escravidão. No entanto, o PIB americano é 20 vezes maior do que o PIB brasileiro. Como é que pode um país como o Brasil ter cada brasileiro valer alguma coisa próximo de 10%, entre 5% e 10% de cada americano, economicamente falando? Pois não é por excesso de capitalismo, garanto, porque se tem alguma coisa que aqui nunca existiu de verdade, foi capitalismo sob nenhuma forma plena. Então não foi por excesso de capitalismo. Se não foi por excesso de capitalismo, foi certamente por falta dele. Tanto é que no Brasil, o lugar que tem mais capitalismo, que é São Paulo, é um lugar mais rico que aquele que tem menos, que é o Piauí. Quando eu reclamo que há falta de liberalismo no país, eu estou falando de um liberalismo capaz de gerar um verdadeiro sucesso capitalista pleno, quer dizer, um liberalismo que fosse capaz de nos gerar alguma quantidade de empresas como a Embraer, por volta de 500. Se nós tivéssemos 200 Embraeres, nós seríamos um país grande de vida da Itália, pelo menos. Qualquer pessoa que dê certo economicamente é vista com ressalvas e com desconfiança. Nós somos o único país mais ou menos organizado que tem uma delegacia do consumidor, quer dizer, para nós, para a mentalidade média do brasileiro, a atividade econômica é uma atividade semidelinquente, assim. Então, nós vivemos numa sociedade hostil à atividade econômica, e aí dizemos para os eleitores que o que fez o mal do Brasil foi a atividade econômica que nós não temos porque não deixaram. Quer dizer, eu impeço que haja de fato o sucesso capitalista do país e depois eu invento um Estado enorme interferidor que foi a causa fundamental desse desastre e desta insuficiência, e ele aparece com ares de salvador e de bombeiro, justamente alegando vir resolver os problemas que ele impediu que fossem resolvidos por sua própria conta e pelo risco dos outros. Portanto, isso que se chama de neoliberalismo não passa de uma tramóia e de uma fraude. Ele é uma invenção da esquerda que gostaria de dizer, que gostaria de inventar um modo de sair da atividade econômica e passar a ser meramente tributarista. É sempre assim, a única coisa lícita é a atividade partidária. Então, veja só a situação concreta em que está o Brasil hoje. Num país em que quase 40% do PIB é do governo, pertence ao Estado, é um país em que o maior contratador, o maior gastador de dinheiro é o Estado. Imagine então o que é este volume de dinheiro na mão do Estado. O Estado, pelos seus meios coercitivos, por exemplo, por um sistema de exigência de certidões negativas. Então, o Estado cria a maior de todas as cargas tributárias do mundo, aí em termos de nível de juros. Aí o Estado submete as pessoas que não conseguem pagá-la a uma espécie de limbo econômico, ou seja, proíbe-as de concorrerem e de usufruírem das encomendas públicas, justamente no momento em que a única encomenda que existe é a encomenda pública. Quer dizer, tem alguma coisa mais socialista do que isso? O que nós estamos conseguindo fazer, na verdade, é a implantação do socialismo de verdade, por meio da transformação dos empresários em porquinhos que você vai comer assados no Natal. E isso com a concordância absolutamente alegre, inacreditavelmente pacífica dos próprios. Para você garantir mesmo que ninguém sai fora da linha, você continuará obrigando os empresários a fazer papel de palhaço e ficarem por aí fazendo programas socialmente responsáveis, empresa cidadã, etc. Porque aí já estamos aí no nível da humilhação. Quer dizer, você não só submete as empresas a toda espécie de restrição regulamentar. Os impostos são impagáveis, não porque as pessoas não queiram, porque é impossível saber quanto é que tem que pagar. E em segunda, você coloca uma máquina de corrupção enorme para fiscalizá-los. Terceiro, você estabelece dá poderes excepcionalíssimos para burocratas de órgãos ambientais com o poder de obstaculizar tudo.
E depois você o submete a uma taxa de impostos gigantesca. E então, para mostrar quanto eles são palhaços mesmo, você os obriga a fazerem esses teatrinhos de responsabilidade social, que é mais ou menos como você obrigá-los a uma pena alternativa. Então é assim, se todo mundo que trabalha agora é um neo-escravo, então quem acha que neoliberalismo é alguma espécie de liberalismo, na verdade é um pouco neo-bobo. Na verdade, temos que dizer isso com clareza assim. Quer dizer, esse é o plano fundamental que está sendo posto em prática agora. A socialização pelo controle absoluto do Estado de toda a atividade econômica, seja do indivíduo, seja da pessoa, seja da organização da firma. Veja, nenhuma barreira deixará de ser transposta, nenhum direito irá permanecer, nada estará garantido, todas as suas ações serão passíveis de contestação pelo Estado. Ou seja, não há mais salvaguardas para que o indivíduo possa ter uma defesa contra o poder discricionário do Estado. Sobretudo, se continuar o processo na Suprema Corte, por pessoas que estão indo para a Suprema Corte com um viés totalitário, ou seja, com uma ligação ideológica orgânica com os partidos socialistas que estão no poder.